Saravá a todos, eu sou o Pai Roberto, sacerdote do terreiro Luz do Caminho. Estamos aqui fazendo mais um vídeo e esse de hoje tem uma especial atenção a um convite que eu quero fazer a todos que nos assistem, que é o seguinte: um convite, já que estamos nas vibrações perto do Natal, de reformular, de mudar conceitos, atitudes, para que a gente possa cada vez mais se aprimorar no caminho da evolução. O princípio é a evolução. Nós estamos aqui para evoluir. Então, dentro disso, eu queria trazer a todos vocês algumas considerações para a reflexão de cada um, como presente de Natal para o ano de 2021. Para que cada um dê esse presente de Natal para si próprio. Como cada um pode melhorar naquilo que está vivenciando, para adquirir cada vez mais o senso de controle do leme do barco chamado vida, para que as pessoas não sejam levadas pela vida e sim elas direcionem a sua vida. Para isso nós estamos passando por um momento difícil, numa pandemia, e que está chegando, felizmente, a tão esperada vacina, para que nós possamos nos imunizar. Só que isso também trouxe grandes desafios para nós todos. Muitos, pasmem, quase 23% da população brasileira, segundo a última pesquisa, é contrário à vacinação. Meus irmãos, vamos refletir. A vacina foi estudada durante meses e meses por cientistas que se debruçaram no mundo inteiro para se conseguir esse desiderato. Não vamos jogar fora essa oportunidade. Vamos refletir do que é a vacina. A vacina tem que ser segura? Tem que ser segura. Concordo com todos esses argumentos. Mas todas as vacinas passaram por essas fases. Muitas pessoas dizem, por exemplo, que a vacina, que os laboratórios que produzem as vacinas não querem assumir o ônus, a responsabilidade de efeitos que possam ocorrer dessas vacinas. Meus amigos, isso é verdade? É, mas é uma meia-verdade. Por quê? Porque os laboratórios, em todo o tempo, em qualquer época, nunca assumiram responsabilidade por nada que produziram. Nem as outras vacinas. Vacina do sarampo, vacina da febre amarela, poliomielite e qualquer remédio também que se toma hoje. Ou seja, os tão famosos antibióticos, quando você vai numa farmácia adquirir com a sua receita médica, você abre a caixinha, lá está uma bula, com as indicações e contraindicações. E até quem não deve tomar em hipótese nenhuma, que pode ter alergia disso ou daquilo. Então vocês vão ver por que existe essa bula. Porque os próprios laboratórios estão dizendo que se acontecer alguma coisa, eles não vão se responsabilizar por aquilo que vai acontecer. E os médicos deixam de dar um antibiótico? Deixam de colocar na nossa veia, como nós estamos nos hospitais, antibióticos pesados para combater muitas vezes uma infecção? Não, não deixam. Por quê? Porque o custo, às vezes, na grande maioria, de vidas perdidas com uma medicação dessas é ínfimo em relação ao que salva de milhões de vidas. Assim é com todas as vacinas. Como eu falei, sarampo, varíola, poliomielite. Então, não se vacinar é algo grave, que nós estamos nos colocando perante a espiritualidade. E por que eu estou falando de espiritualidade? Vocês estão pensando que eu estou falando ideologicamente. Não, deixem para lá ideologias. Nós temos que ter o controle da nossa vida acima de ideologias.
acima do que é, o que deixa de ser. Mas por que eu estou falando da espiritualidade? Olha, tudo que acontece no mundo material é reflexo do mundo espiritual, já existia no mundo espiritual, todo mundo está, por assim dizer, sábio em saber isso. Então nós vamos ver que todas essas coisas que acontecem no mundo material plasmam um reflexo do que já existe no mundo espiritual. Então, se nós tendo a oportunidade, a bênção de uma vacina para exterminar, para extinguir, para controlar a contaminação de um vírus, tendo uma sociedade, uma civilização mais sadia, é um benefício e uma gratidão. Não vamos contra isso. Seria karmicamente gravíssimo e pesado. Então, todos aqueles que são contrários às vacinas, sejam os seus motivos, pensem, reflitem, porque estão incentivando a outros brasileiros a não tomarem a vacina, e isso é muito grave, muito grave. Eu vejo que eu recebo diariamente vários vídeos, onde eu vejo também depoimentos de médicos, onde atestam para não tomar a vacina, fazem contraindicações, colocam os seus porquês, e eu respeito todos eles incondicionalmente. Mas uma coisa nós temos que colocar em contraponto a isso. São simplesmente, por que eu respeito? Porque eles não são estudos científicos. O que dizem os cientistas em relação a tudo isso? Dizem o quê? Se você tem uma teoria, um estudo, coloque, nos mande esse trabalho, que deve ter embasado em pesquisas, em avaliações, em métodos, enfim, em tudo aquilo que cobre e que inclui uma pesquisa séria. Para que o quê? Para que os cientistas, os seus pares, possam avaliar. Quem sabe você vai estar dando realmente aquilo que está faltando ainda mais brevemente. Mas por enquanto que isso não é feito por nenhum médico, seja ele de qualquer especialidade, é respeitoso o que ele está dizendo? Mas simplesmente como opinião. E não como uma tese a ser aprovada pelos cientistas, porque ele não mandou para estudo. E como opinião, eu respeito a opinião do médico, do barbeiro, do lixeiro, do carpinteiro, do engenheiro, enfim, para todos. Mas é simplesmente uma opinião. Se essa opinião vai virar estudo, bom, compete àquele que está defendendo, então, a sua opinião, mandar esse estudo. Mas esse estudo tem que ser conciso, como a ciência exige. E eu fico pasmo muitas vezes vendo irmãos, que inclusive são umbandistas oriundos, vindos do kardecismo, e que estão aderindo justamente à não vacinação. Eu pergunto, Kardec era um homem da ciência. Aliás, para ele, o método que ele escolheu para ter absoluta certeza na comunicação com os espíritos foi um método científico, onde várias vezes ele fazia a mesma resposta de maneiras diferentes para obter a mesma resposta, para ter a certeza. Por quê? Porque na época dele existia muito que charlatanismo, muitos charlatões. Então ele, para se diferenciar e para fazer algo de cunho científico, ou seja, não religioso, que como seguiu a vertente aqui no Brasil do Espiritismo, Kardec se apoiou em método científico. Então, meus irmãos, não vamos abrir mão do método científico por simplesmente uma opinião. Eu tenho a minha opinião. Não, eu sei que tem a sua opinião, respeito ela. Mas nós temos que entender que a vacina é um benefício coletivo, não é individual, não é o eu, é o nós. Nós temos que acordar para o nós. Então, eu peço para que cada um tenha reflexão nisso, sobre esse grande desafio que nós temos em 2021 e desse presente de Natal, mudando a sua atitude, para que não possa influenciar os outros irmãos. E por que isso karmicamente é grave? Olha, eu vou dar um exemplo. Que você que está me escutando e que não quer se vacinar, por exemplo. Eu vou dar um exemplo que pode ocorrer, esse exemplo servir para uma fila de banco, para um caixa de um supermercado, mas eu vou dar um exemplo que você está dentro de um avião. Tem 200 pessoas dentro do avião. Todas elas vacinadas, menos você e uma outra pessoa. Ou seja,
No total, 198 vacinadas e 2 não vacinadas. Você é uma das que não está vacinada. Uma das únicas, junto com a outra. E você, então, você poderá estar contaminado. E até contaminado assintomaticamente, nem sentir. E poderá contaminar aquela outra pessoa dos 200 que não está vacinada também. Mas aquela outra pessoa que não estava vacinada, ela não está vacinada porque ela não pode. E por que ela não pode? Porque tem certas circunstâncias, certas condições que pessoas são o quê? Impossibilitadas de tomar vacina. Isso acontece com todas as vacinas. As pessoas muitas vezes podem ter alergia. E muitas pessoas são alérgicas, por exemplo, a alimentos que não podem, produzem malefícios. E no caso dessas pessoas também, não podem tomar a vacina por determinados componentes que tem a vacina, e isso vai ser prejudicial para elas, podendo levar elas até o óbito, como muitas vezes numa intoxicação de algo que a gente não pode tomar, que a gente é suscetível àquilo. Então você que está contaminado, você o quê? Você vai contaminar a outra e propiciar o quê? O possível óbito dessa outra pessoa. E você não tem esse direito de exterminar a vida de uma outra pessoa. Karmicamente isso é grave. Por isso que a vacina é algo coletivo, não é algo individual. Eu faço o que eu quiser com a minha vida. Você pode, pelo seu livre-arbítrio, mas olha bem o que você está escolhendo. Dentro dessa escolha, você está dizendo o quê? Como diz os esotéricos, para o universo, né? Que você não está sujeito às leis que fazem um benefício para a humanidade, de crescer a humanidade. Seja ela, ou seja, você está dizendo para os senhores do karma, para o nosso lado umbandista, para as falanges de Xangô, os senhores do karma, que você o quê? Você abre mão de um planeta mais civilizado, mais higiênico, sem grandes contaminações, de uma vivência melhor para todo mundo, para ter um alívio, para ter uma evolução, e você abre mão disso. Então você não pode, amanhã ou depois, se for o que é transportado para um outro planeta, para vir reencarnar num outro planeta de uma comunidade que pense igual a ti, a você, e que esse planeta mais primitivo seja assolado por tempestades, por epidemias, enfim, é o que você está escolhendo. Então pensa bem antes de escolher, porque é o que você está dizendo para a Aruanda, não esqueça disso. E cada um tem o livre-arbítrio de discordar do que eu estou dizendo, mas olha bem a sua escolha. Cada ato, cada ação tem uma consequência kármica. Eu pergunto, como é que serão as giras nos terreiros futuramente? Vamos aceitar as pessoas que não estão vacinadas? Como é que vai ser isso? Vocês já pensaram sobre isso? De colocando em risco algumas pessoas que poderão estar no terreiro e que poderão estar nesse aspecto, nessa condição de não poderem tomar a vacina, pois são incompatíveis com a vacina, e poderá estar no seu terreiro, e daí outras pessoas que não são vacinadas no terreiro, contaminarem essa pessoa, pode ser. Como é que vai ser isso? Como é que nós vamos resolver isso? Então, quanto antes, mais gente, mais pessoas serem vacinadas, mais nós vamos ter o quê? A diminuição desse contágio e o controle, como é feito no HN1, nas outras vírus, nas outras enfermidades, nas outras gripes que nós temos. Vejam bem, então, nós temos que pensar no amanhã. Nós temos que pensar como vai ser os nossos terreiros, como é que vai ser os nossos atendimentos. Isso é responsabilidade de cada um de nós, karmicamente. Não é simplesmente o eu, é a minha opinião, é o que eu sinto. Não, temos que olhar para o todo, para todos. Nós vamos querer ser um país ilhado? É isso? Ilhado, onde as pessoas de fora não vão querer vir por causa do alto contágio ainda? Ou nós não poderemos sair para os outros países que eles não vão aceitar? Como é que vai ser isso? Então nós temos que pensar nisso. Temos que estar conscientes nisso tudo. Então, o convite que eu faço com as bênçãos natalinas, com o menino Jesus, Oxalá, da Umbanda, que cada um reflita, que cada um mude as suas atitudes, para que possam cada vez mais se aproximar da realidade espiritual. E essa realidade espiritual
é que nos condiz para o entendimento. E não para a discórdia, não para o conflito, de impor cada um o seu método, o seu modo de viver. Nós vivemos em sociedade, em coletividade. Não podemos abrir mão disso, não podemos esquecer disso. Nós temos, sim, a nossa liberdade individual, temos. Mas numa pandemia, quando é coletivo, essas coisas se tornam o eu, se torna nós. Nós temos que lembrar em nós, na família terrena, o que nós queremos para a família terrena. Porque isso vai ser anotado com os senhores do Carmo. Por isso, reflitam, porque o Natal é tempo de reflexão, é tempo de renascimento, é tempo de renovação. Façam isso, cada um, e tenham um Feliz Natal com a sua família protegida. Se cuidem para que não sejam contaminados, para que o desespero, a aflição não chegue perto da porta de vocês. Então, desejo um grande final de ano também para cada um. Postarei mais um vídeo até o final do ano. Divulguem o nosso canal no YouTube, coloque o seu like. Se gostou desse vídeo, replique, divulgue no Facebook, divulgue no canal de vocês do YouTube, no WhatsApp. Façam essa mensagem se multiplicar, se assim o desejarem. Porque é nossa, sim, dever, nessa hora tão de aflição, de levarmos cada vez mais entendimento de luz, acima de interesses ideológicos, políticos, seja lá o que for, em nome da vida e pela vida, e que o Senhor da vida, Oxalá, nos cubra hoje e sempre. Luz no caminho e paz no coração a todos. Feliz Natal.